E aí pessoal, aqui é Daniel Oliveira para mais uma resolução, tá, de questão da banca IBFC, tá? Veja aqui algumas questões que eu venho resolvendo, né, de umas 3 para cá. Ela tem tomado um tempo das aulas, tem ultrapassado os 10 minutos, porque são questões de nível superior, tá? E essas questões de nível superior, você tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque ela é nos pormenores. E muitas palavras que aparecem, ela faz toda a diferença na resolução da questão, tá? E muitas vezes requer do aluno, né, do candidato, uma leitura mais rebuscada, tentando entender ou tentar pegar uma falha na questão para poder eliminar ou você, tá? Ou você eliminar a alternativa para gabaritar a questão, tá certo? Então vamos lá. Lembre-se que o concurso, né, o objetivo dele não é de lhe passar. Sempre pense nessa possibilidade, nessa ideia, porque o concurso ou um processo seletivo já está dizendo que ele quer selecionar. Como não tem vaga para todo mundo, tem que eliminar o máximo possível, tá? Então preste atenção nessa questão aqui, ó, que ele vai pedir a questão incorreta. E aí o candidato, né, vai pegar uma questão dessa de geografia no final da prova, né, depois de 2, 3 horas de prova, e aí ele termina por perder a questão pelo cansaço mesmo. É muito comum acontecer, né? Você já está cansado de resolver várias questões, e aí no final já da prova, né, algumas questões que a gente termina deixando por último, termina por cansar, né? E nesse sentido você termina perdendo a questão, pelo cansaço mesmo, né, de não observar o termo, né? Muitas vezes a banca coloca ele em negrito, né, ou bem grande aqui em caixa alta, mas enfim, vamos para a questão. Então ele quer a questão incorreta, tá? Então vamos lá. O Estado ele detém um poder político. O fortalecimento do Estado moderno resultou do absolutismo monárquico, instaurado em vários países europeus a partir do século XIV. No entanto, do século XVII em diante, o absolutismo, superado pelo liberalismo burguês, presta atenção nessa informação, pois a burguesia... cadê? Pois a burguesia... Me perdi aqui, deixa eu voltar aqui. O absolutismo foi... No entanto, deixa eu voltar aqui que eu me perdi aqui. No entanto, do século XVII em diante, o absolutismo foi superado pelo liberalismo burguês, pois a burguesia não apoiava a intervenção do Estado, tá? Pois a burguesia não apoiava a intervenção do Estado na ordem econômica e política. A partir de 1989, diversos países passaram a adotar o neoliberalismo. Mas em que ele difere do liberalismo propagado pelos filósofos iluministas? A alternativa abaixo indicam características comuns entre o liberalismo e o neoliberalismo. Assinala a alternativa incorreta, tá? Resumindo, o neoliberalismo, né, é uma retomada dos ideais liberal, tá? Então vamos entender então o que é esse conceito de liberalismo econômico. Então, a sua definição, né, ela vem de uma corrente de pensamento político, social e econômico que vai enfatizar a liberdade individual, os direitos humanos e a igualdade perante a lei. As características principais dela é a questão da liberdade econômica, tá? No sentido de que ela vai defender a defesa dos mercados livres, mas com alguma intervenção governamental para corrigir as falhas do mercado. Vamos ter também os direitos individuais, né, dentro das características do liberalismo, que vai ser a importância dos direitos e liberdades civis, como liberdade de expressão, religião e a propriedade privada, tá? E o governo ele é limitado, tá? Uma marca forte do conceito liberal. Papel do governo deve ser limitado, mas ainda é necessário para proteger os direitos individuais e manter a ordem, tá? Já o neoliberalismo ele vai ser a evolução do liberalismo clássico, tá? Mais focado na aplicação das políticas econômicas de livre mercado e de redução do papel do Estado na economia, tá? Ou seja, é uma retomada, o neoliberalismo é uma retomada do liberalismo, tá? O neo é uma retomada do liberalismo, né? mais elaborado. Das suas características principais, a gente vai ter a desregulamentação, né? Redução das regulações governamentais sobre a empresa e o mercado, a privatização,
transferência de empresas e serviços públicos para o setor privado, o livre comércio, né, promoção do comércio internacional, né, livre de barreiras como tarifas e cotas, redução do gasto público, tá? Por exemplo, corte de despesas governamentais, especialmente em programas sociais, para reduzir o déficit público e a dívida, tá? Só uma observação. Essas ideias, que ideias são essas? A gente vai ter o keynesianismo, o liberalismo, ou também mais evoluído, o neoliberalismo. Essas teorias, tá? Para você que é de direita, né? Não defendendo lados políticos, porque esse não é o objetivo da aula, ou até mesmo de esquerda, né? Porque pelo menos a esquerda brasileira não tem nada de esquerda. O liberalismo ele está mais associado a defender os interesses do capitalismo e do empresário. Tá? Pense sempre nessa perspectiva. Tá? Essas ideias, essas correntes, elas surgem com o intuito de dar suporte ou sustentação ao capitalismo e o dono, né, dos meios de produção, ou o empresário. Essa é a grande finalidade dessa teoria, né, dessas teorias keynesiana e neoliberalismo. Em momentos de fartura econômica, né, os empresários aderem à ideia do neoliberalismo econômico, deixando o Estado de lado, querendo que ele deixe de intervir na economia, tá? Isso aí não é bom para o pobre. Tá? Essas teorias nunca vai ser bom para o pobre, sempre para o empresário. E quando eu falo do empresário aqui, eu não estou falando do microempreendedor, tá? Eu estou falando de empresários, não vou nem citar nomes aqui, né? Mas de larga escala, tá? Nesse sentido, empresários que realmente têm um lucro bilionário, milionário, né? Mensal, para você ter uma ideia. Eu estou falando desse tipo de empresário. Tá? Então ele surge para atender ao sistema capitalista como um todo, né? Como também para atender esses empresários. E aí, em momentos de crise, eles querem abraçar as teorias keynesianas, né? Querem agora que o Estado venha para tentar suprir essa crise, né? Dando suporte às empresas privadas e, ao mesmo tempo, também criando empregos, né? Ou injetando dinheiro na economia ou nas empresas para poder manter o sistema em funcionamento, tá? Então, nessa perspectiva, sempre quem vai sair ganhando, tá? É o rico e nada mais, tá? Essa é a ideia dessas teorias neoliberal, tá? Dos governos desde de FHC, né, para Lula e assim por diante, você vai ver que esses governos têm uma perspectiva mais neoliberal, tá? O governo Lula tem uma perspectiva neoliberal, o governo Bolsonaro neoliberal, o governo Dilma, o governo de FHC, tá? Então não tem muita diferença aí dos governos, para você ter uma ideia. O governo esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele, tá? E ele que entra nessa onda neoliberal. Esqueci o nome do presidente. Então, a ideia, ou seja, na ideia neoliberal, eles querem que sejam cortadas, né, investimentos na saúde, educação. Eles querem que empresas públicas sejam privatizadas, ou seja, tudo que é privatizado para o pobre já começa de errado. Então essa é a grande questão. E você tem que estar atento a esses ideais. Aí você pode dizer, mas não funciona o sistema público, seja lá qual for. Não interessa. O que interessa é que se existe, porque de fato tem alguém fazendo a manutenção desse sistema, e se ele não presta porque realmente tem alguém por trás fazendo que ele não preste. Tá? Porque dinheiro o Brasil tem, e tem dinheiro de sobra, tá? Muito dinheiro. O problema é que a distribuição de renda no país ela se dá de forma injusta, né? Injusta, não justa, beleza? Então vamos para a questão, uma vez entendidas essas correntes de pensamento liberal e neoliberal. Então ele quer a alternativa incorreta, tá? Então, as alternativas abaixo indicam características comuns entre o liberalismo e o neoliberalismo. Assinala a alternativa incorreta. Então, letra A, incentiva a concorrência caracterizada pelo predomínio da iniciativa privada sobre a estatal? Não, corretíssima, tá? Essa afirmação ela está corretíssima. Ela tangencia o conceito de neoliberalismo, tá? Letra B, possibilidade de ação disciplinadora do Estado
para evitar a criação de monopólio, não, ó, para evitar a criação de monopólio jamais, tá? E oligopólios, ó, oligopólios, monopólios, trusts, tudo que você imaginar aí que vai surgindo nesse mundo empresarial, nesses conglomerados, tá? Tudo isso, na verdade, são evoluções das empresas. As empresas vão crescendo a tal ponto que elas vão evoluindo, né? E crescendo e amontoando dinheiro, então isso para a perspectiva neoliberal jamais, né? Então, possibilidade de ação disciplinadora do Estado para evitar a criação de monopólio jamais, tá? Então isso não é uma visão neoliberal, ok? Então a incorreta até então vai ser a nossa letra B. Por que o senhor não marca logo a B? Porque pode ter uma ainda mais errada que ela, tá? Então no concurso tem muito disso. Ah, vai anular porque tem duas falsas? Não, aí que tá. Tem essas jogadas também no concurso público. Vamos ver se tem uma mais incorreta. Letra C. Defesa de que a economia deve ser baseada no livre jogo das forças do mercado. Exatamente. É isso que os empresários querem. Querem que as coisas fiquem de boa aí, que eles que saiam ditando, né, as regras e como vai funcionar. E outra coisa, né? Os preços aí tem que ter um governo aí regulando, porque senão os preços ficam a seu bel prazer e quem sofre é o consumidor, tá? Letra D. Criação de instituições para fornecer aos cidadãos mecanismos de participação nas decisões políticas. Como é criação de instituições para fornecer aos cidadãos mecanismos de participação nas decisões políticas. Criação de... Sim, tá? Também. Ok? Letra D. A D mais ou menos, mas ela entra como uma verdade também, porque no fato não é uma mentira, tá? Então, a nossa mais incorreta possível aqui vai ser a nossa letra B de bola, de bora passar nesse concurso dos Correios, tá? Deixa eu só falar para vocês aqui o conceito do que seria um monopólio e um oligopólio. Monopólio ele ocorre quando uma única empresa ela domina aí um mercado específico, né? Sem concorrentes diretos, tá? E uma das características do monopólio vai ser a questão do poder de mercado, barreiras à entrada, né? E os oligopólios ela ocorre quando um pequeno número de empresas domina um mercado específico, tá? E as características dos oligopólios são interdependência, concorrência limitada, barreiras à entrada, isso, tá? Eu ia dar um exemplo de oligopólios aqui no Brasil, que são as de, eu não vou citar nomes, tá? Mas vou dar dois exemplos do ramo. As indústrias automobilísticas, tá? No Brasil, e as de telecomunicações. Especialmente para essas de telecomunicação. Imagina aí quais são as operadoras, né, que existem aí. Existe um oligopólio, né, aquelas que dominam, e por isso que às vezes o nosso sistema de telecomunicação é fraco, é ruim, né? Então, por meio daí você já imagina quais são as empresas que eu estou falando, tá? Então, vou ficando por aqui, a nossa alternativa é a letra B, tá? Ela trata sobre o neoliberalismo e o liberalismo, tá? Em que ele vai perguntar sobre as características comuns entre o liberalismo e o neoliberalismo, tá? Lembre-se que o liberalismo e o neoliberalismo não são teorias contrapostas, tá? Muito pelo contrário, tá? Diria que o neoliberalismo é mais que uma evolução das ideias liberais, tá? Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Vou fazer, galera, eu vou gravar aí, fiz um aulão, né, conceitual, de 2h30, eu cobrei R$5 para os alunos que estão aí querendo, né, se aprofundar, já que não tiveram tempo de estudar. Vou gravar mais 2 aulas, cobrando um preço irrisório, tá? Vou deixar aí disponível no YouTube. E nas vésperas da prova fazer um aulão de revisão mesmo, no sentido de resolver questões, né? Os principais pontos trabalhados aqui para a gente poder tentar matar as questões, tá? Só lembrando que as questões estão ficando um pouco mais longas por causa dos enunciados, né? Uma questão de nível superior, então requer mais reflexões para a gente poder resolver, tá? Então vou ficando por aqui, um abraço e até mais, até a próxima aula. Fui!